Olá pessoal, meu nome é Robson Luiz, ao meu lado está o Felipe Nascimento, somos alunos de Direito da Uniaraguaia. Estamos aqui para tratar sobre um projeto de extensão da nossa orientadora, a professora Monielle Camargo, da matéria de Direito Civil 5. Somos alunos do 6º período e aqui iremos descrever um pouco mais sobre esse tema, que é a função socioambiental e urbana da propriedade. Porque toda propriedade ela tem que exercer uma função social e caso essa propriedade ela não cumpra com essa função social, isso acaba acarretando sanções ao proprietário. E para discorrer mais sobre o tema, o Felipe vai nos orientar mais sobre o assunto. Olá, a função social da propriedade, como o próprio nome já diz, quer dizer que a propriedade, tanto urbana quanto rural, ela tem que ter uma função social para contribuir com a sociedade. Essa função social está positivada na nossa Carta Magna, Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 23, e também está lá no artigo 170, inciso 1º e 2º. E todos os planos diretores dos municípios devem conter projetos que visem colaborar com o meio ambiente e com a sociedade. Agora eu vou passar a palavra para o Robson. Bom, pessoal, como já podemos entender um pouco mais sobre o assunto, tanto uma propriedade rural como uma propriedade urbana, ela deve cumprir a sua função social. A propriedade urbana, por exemplo, ela deve se atentar ao estatuto da cidade, como também deve cumprir o plano diretor municipal. Mas e a propriedade rural? A propriedade rural, ela deve se atentar da seguinte forma: ela deve cumprir com a sua função social, respeitando o meio ambiente, bem como existem em propriedades rurais prestadores de serviço, pessoas que estão vinculadas a trabalhar naquele local. E, infelizmente, o que acontece ainda e está presente na nossa sociedade é que nos deparamos com casos que algumas propriedades rurais acabam estando ali presente trabalhos análogos à escravidão. E isso também é uma forma que acaba levando ao proprietário a perda daquela propriedade. Portanto, uma propriedade rural, ela deve cumprir respeitando as consolidações da Lei do Trabalho, a CLT, quando está vinculado a algum trabalho urbano. E trabalhadores que são sujeitos a trabalhos análogos à escravidão acaba acarretando a sanção que o proprietário rural ele pode perder aquele imóvel. E bem como a propriedade rural ela deve também se atentar em proteger e respeitar o meio ambiente, porque caso aquela propriedade acaba cometendo crimes ambientais, isso acarreta também na desapropriação da propriedade. É importante se atentar que a lei de crimes ambientais ela vale tanto para imóveis urbanos quanto para imóveis rurais. E a importância de manter o ambiente ecologicamente equilibrado nas propriedades, tanto urbanas quanto nas rurais, é que, no caso, pode evitar incêndios, proliferações de doenças infecciosas, paradeiros como o mosquito da dengue, ratos, pestes. Então, dessa forma, é importante se atentar a cuidar bem da sociedade, tanto é que todos os municípios eles devem conter e legislar também sobre o plano diretor, mas as sanções podem ser estabelecidas na lei de crimes ambientais. E um conselho que eu dou ao proprietário rural é que, além de cumprir com essa função social, ele deve se atentar e estar com a documentação em dias da propriedade e também respeitar o meio ambiente e, caso existam ali trabalhadores prestando serviços naquele local, ele deve se atentar e respeitar as nossas leis trabalhistas, porque isso, como já foi demonstrado, pode acarretar sanções e a perca, a desapropriação da sua propriedade. Ô Robson, existe um assunto importante que a gente não tocou no decorrer do vídeo, que no caso são as consequências das pessoas jurídicas para no caso de imóveis urbanos e rurais. Quais são essas consequências?
Bom, uma pessoa jurídica, quando ela não cumpre com a função socioambiental, seja ela social ou ambiental, ela pode sofrer algumas sanções. E essas sanções são as seguintes: ela pode sofrer a desapropriação, ela também pode sofrer multas relacionadas a sanções administrativas, bem como ela pode também ter uma danificação na sua imagem e também na perda do mercado. É importante destacar que no artigo 1228 do Código Civil está escrito que o proprietário ele tem o direito de usar, gozar e dispor da propriedade, bem como reavê-la caso alguém a detenha injustamente. Mas existe, Felipe, no direito, no Código Civil, algo que menciona sobre a perda, a desapropriação do imóvel? Os artigos que mencionam sobre a perda e a desapropriação do imóvel está positivado no artigo 1228, parágrafo 1º. Sobre gozar, usar e dispor está no caput do artigo, já sobre a perda do imóvel está no parágrafo 1º. É importante a gente se atentar também sobre a lei de crimes ambientais, que pode tratar a respeito dos efeitos nocivos que a propriedade pode trazer. Então, existem essas positivações, tanto do direito civil, quanto das leis de crimes ambientais, o código do plano piloto do município e a Constituição Federal. Todas essas leis, elas contribuem para colaborar com um ecossistema ecologicamente equilibrado e para o bem-estar social, coletivo da sociedade. Robson, qual que é o principal objetivo desse projeto de extensão? Só para o pessoal que está em casa entender. Bom, pessoal, o principal objetivo desse projeto de extensão é deixar claro que tanto uma propriedade urbana como uma propriedade rural, ela deve sim cumprir a sua função social e também ela deve garantir um equilíbrio entre o bem-estar privado e o bem-estar comum da sociedade, bem como a propriedade, ela deve se atentar e garantir também a preservação do meio ambiente. E caso ela não cumpra com essa finalidade da função social, isso pode acarretar em sanções. E bom, pessoal, caso vocês tenham mais dúvidas sobre o tema, vocês podem deixar aqui no comentário. E por agora encerramos por aqui o vídeo e agradeço a atenção de todos. Até logo.